Olá, meus irmãos de fé. Meu nome é Lilian, sou dirigente do Centro Espírita Cristão Luz do Oriente, o Século. Nesse vídeo eu falarei sobre os anjos e espíritos do reino divinal. Quando falo seres espirituais, me refiro não apenas aos espíritos encarnados, como também aos desencarnados no reino natural ou universo astral. Também são seres espirituais aqueles que não desceram das infinitas regiões do cosmo espiritual ou reino divinal. Esses espíritos são os anjos, onde evoluem isentos de qualquer veículo composto de substância etérica. Os seres espirituais puros, os anjos, são isentos de qualquer veículo no reino divinal, diferente dos seres espirituais que já estão com veículos de exteriorização de sua consciência, percepção, desejos e inteligência. Os seres espirituais que foram enviados ao reino natural e que trouxeram em sua vibração cósmica as leis divinais foram espíritos doutrinadores da palavra do Verbo, quando ainda encarnados. Após o desencarne, se tornaram seres espirituais divinais, guardiões da luz de Oxalá e mentores espirituais protetor dos seres espirituais encarnados, e também regentes dos espíritos guias emissários da luz na hierarquia divinal. Através da substância etérica, são de natureza diferente, quer seja no espaço cósmico, quer seja da substância etérica ou da energia condensada a vários níveis. Os anjos são espíritos que nunca encarnaram, viveram em espírito no astral superior junto ao cosmo, Deus. São seres espirituais protetores, guardiões, que estão sempre ligados à nossa áurea e campo vibracional. É importante salientar, meus irmãos de fé, que ao contrário da matéria, os seres espirituais puros não se desintegram, não estão sujeitos aos processos associativos ou dissociativos tão comuns da matéria etérica. Com isso, compreendemos que os seres espirituais puros, os anjos, são eternos, incriados e indestrutíveis, sendo sua natureza vibratória distinta da matéria. Ou seja, meus irmãos de fé, são inerentes à matéria em seus processos de transformação, tais como as transformações da matéria densa para a mais sutis. Por exemplo, no fenômeno da morte física ou desencarne. Os seres espirituais ou espíritos, como cada um de nós somos, seres espirituais encarnados, os anjos são grandiosas energias e são eternos no plano astral do cosmo. Meus irmãos de fé, somos coeternos com a divindade suprema, isto é, fomos criados, pois somos da mesma natureza vibratória das divindades. Somos obras de Deus,
sem sermos a própria divindade e muito menos centelha ou fagulha dela. Fomos criados imperfeitos para nos ajustarmos às leis do universo, para que alcançássemos a perfeição através do encarne no reino natural, ou seja, no planeta azul. O Supremo Espírito nos fez seres privilegiados no reino natural, obedecendo aos difames do livre-arbítrio, prerrogativa do Pai Supremo, estendido a todos os seres espirituais encarnados, para que cada um se revele e evolua segundo sua própria vontade. As afinidades divinais são inerentes a cada ser espiritual, sendo que cada um se expressa desta ou daquela forma. Isto é, meus irmãos de fé, ninguém é igual a ninguém. Cremos na paternidade moral divinal, pois temo-lo como o Supremo Espírito inacessível, porém infinitamente misericordioso e sábio. Aceitamos assim a paternidade suprema de Deus no aspecto de ter Ele permitido, através de sua consciência e onipotência, meios para que evoluíssemos, criando leis regulativas para que nos educássemos espiritualmente. Todos, meus irmãos, os espíritos são imateriais, são isentos de matéria ou qualquer processo agregativo sobre nós encarnados. Somos seres espirituais encarnados em matéria física, com espírito e perispírito, com nossa peculiar e própria natureza vibratória espiritual. Todos os seres espiritual encarnados são perfectíveis, isto é, todos nós estamos caminhando na jornada da vida, no caminho do aperfeiçoamento. Deus nos criou simples e ignorantes espiritualmente, esperando assim que cada um evoluísse e alcançasse a evolução através de duríssimas e penosas provas. A corrente astral de Umbanda cristã crê num Deus infinitamente bom e justo e muito misericordioso. Sendo assim, todos os seres espirituais podem evoluir em duas regiões distintas, que são elas: cosmo espiritual e universo astral, ou seja, no reino natural. O cosmo espiritual são as infinitas regiões do espaço cósmico, onde jamais houve, por menor que fosse, interpenetração da matéria ou energia física. Nesse campo espiritual ou reino divinal, o espírito pode evoluir segundo seu karma causal. E é a segunda oportunidade que o Supremo Espírito dá ao ser desencarnado evoluir segundo as suas leis divinais. O universo astral é o que define como região do espaço cósmico que já foi interpenetrada pela substância etérica ou matéria, corpo físico, isto é, espírito encarnado.
nesse universo astral, onde há os milhões de galáxias com seus sistemas solares e com planetas e satélites. É nesse universo astral que o espírito encarnado pode evoluir e depurar os seus karmas de vidas passadas nesse lado da casa do Pai. É que o ser espiritual encarnado constitui seu corpo etérico de expressão da consciência, da percepção, inteligência e sentimentos. Pois bem, meus irmãos de fé, que não se faça confusão entre cosmo espiritual e universo astral. No universo astral, há os vários níveis energéticos de consciências do ser espiritual desencarnado. Dependendo do seu grau evolutivo, em sua jornada evolutiva, onde ora estará num dado plano físico ou corpo espiritual, gerando como exemplo no plano terreno o fenômeno do nascimento e morte do corpo material. E assim, seguimos em nossa evolução até atingir o grau máximo de evolução, quando não mais precisaremos encarnar no universo astral, espiritual, no reino natural, que é o planeta de provas e expiações. Estaremos nesse grau de evolução isentos das leis kármicas, habitando em mundos perfeitos, sem dores, sem enfermidades, sem lágrimas, sem tristezas, num mundo cheio de luz, amor e perfeição. Saravá Umbanda.